Mona Dorf, muito obrigada também pela sua presença e estamos aqui ansiosos para te ouvir. Obrigada. Opa, muito obrigada. Que excelente apresentação, Neiva. Nossa, você botou um quadro incrível e eu também gostaria de falar de pé, agradecer à organização, o convite para participar aqui dessa mesa. Acho que a gente tem muita coisa para mostrar e saudar a plateia de trabalhadores, sindicalistas, líderes. Eu ia começar minha apresentação contando que, no meu início como repórter, eu cobri muita greve em porta de fábrica, conheci todos os líderes sindicais pessoalmente, entrevistei o Lula, que vem aí daqui a pouco, Luiz Marinho, Ricardo Berzoini, Luiz Guxiquem, Paulinho da Força. Então, realmente, assim, é um grandíssimo prazer estar aqui. Eu vou falar de pé e depois eu ficaria aberta a perguntas também. Eu queria dizer que também, ao longo da minha fala, eu quero trazer alguns vídeos. Atualmente eu trabalho na Febraban, como já foi dito aqui, e nesses 30 anos de carreira, eu acho que eu vi essa questão toda da mulher evoluir muito e também sentir na pele. Eu sou mãe de um filho único e na minha geração tem muitos filhos únicos e essa condição da mulher só aumentou com o tempo. E não é à toa que eu fui mãe de filho único, né? Já foi colocado aqui a questão da licença maternidade e o primeiro vídeo que a gente vai chamar, que eu não vou chamar agora, tá? Ele toca nesse ponto. Mas eu achei importante trazer as vozes dessas mulheres, né, que a gente entrevistou no nosso programa Febraban News, eu, João Borges, meu chefe, né, que veio da Globo News, que me convidou para atuar na Febraban, porque são mulheres que chegaram lá, são mulheres que pensam em conselhos decisórios, a Glaucimar Petkov, do Bradesco, a Leila Mello, do Comitê Executivo do Itaú, e elas trazem boas notícias, como vocês vão ver. Rapidamente, passando pelo meu início, né, como repórter de televisão, Globo, Manchete, TV Cultura, até TV Record também, porta de fábrica, cobertura geral, cobertura de economia, planos econômicos, redemocratização do país, e aí fui sentar nas bancadas, né, a bancada do Opinião Nacional, ao lado do Heródoto Barbeiro. É um grande prazer trabalhar com esse homem, esse profissional digníssimo, com um olhar feminino, que eu acho que muitos homens têm um olhar feminino, né? Ou seja, eles entendem a condição da mulher e estão na frente. Então, tive o privilégio de ficar 3 anos na bancada do Opinião Nacional, lá entrevistei o Lula, que vem aí, como eu disse, né? A gente tem que lembrar, e também TV Globo, SPTV, Tramontina, Jornal da Globo e tal. Depois eu fui para a internet, migrei para a internet porque eu achei que ia ser realmente o futuro, como é. A gente está vendo que hoje tudo é transmitido pela internet, os streamings, e eu queria estar nessa onda desde o início. E foi um passo muito importante. Assim, eu abri mão de ser apresentadora no lugar da Lilian Vitfib, da TV Globo, do Jornal da Globo, que eu já fazia nas férias dela, para ir para a internet, né, mergulhar num oceano sem saber nadar. Fui trabalhar na América Online, transmitir Rock in Rio. E eu acho que a vida é feita de desafios e a gente tem que encarar esses desafios, né? E agora, na Febraban, onde a gente, de cara, pegou uma pandemia, eu fui contratada na pandemia, deve ser uma exceção total, e até interessante a gente acreditar que pode ter exceção na vida de trabalho da gente, né? E a gente viu como a mulher sofreu na pandemia. Muitos calls que a gente fazia, eu via executivas entrando com o filho atrás, entrando e com essa dificuldade, né, da tripla jornada, da dupla jornada, e ter o filho participando dos calls. E aí a gente inventou as lives, a gente inventou as entrevistas, e são os trechos que mais para frente eu vou chamar. Como eu disse, essas mulheres executivas que eu citei aqui rapidamente, elas participam de conselhos de diversidade, né, e pensam a condição feminina. E elas logo chegaram à conclusão, como a Neiva até citou rapidamente, que o momento da maternidade é um momento crucial na carreira da mulher, né, porque é aquele momento que volta, não volta, a gente fica insegura, como é que vai ser, tem creche no trabalho, não tem, né? E eu acho que a gente evoluiu muito. A agenda é muito grande pela frente, mas no meu tempo, quando eu tive meu filho,
em 86, né, que foi, eu ia dizer aqui que eu comecei nos processos de redemocratização do país, no ano das diretas. Imaginem só, eram 2 meses de licença, né? Eu cheguei na redação, depois de 2 meses, eu ainda tirei 1 mês de férias, então fiquei 3 meses. Meu leite secou no primeiro dia, na primeira reportagem, quando eu saí para a rua. Eu voltei e o médico disse: Mona, se você quiser amamentar, você pode amamentar pelo prazer de estar aí com o teu nenê, mas ele não está sendo nutrido, né, por você. Vai ter a mamadeira e tudo mais, e era atenção, porque realmente é pouco. Então, eu queria, para a gente começar, chamar o primeiro VT, aí, o primeiro vídeo, onde a gente fala dessa questão da licença maternidade, com a Cláudia Costin, que já foi secretária de Cultura e já pensa hoje a educação e trabalha muito nessa pauta. E a Leila Mello, também executiva do Bradesco. Vamos ver? Sim, porque nos últimos anos, não só o mercado financeiro, todas as indústrias têm se preocupado muito mais com a questão da diversidade. Não só a diversidade de gênero, mas a diversidade de maneira geral, né? Como eu estava dizendo, a diversidade racial num país em que a maioria é negra. Aliás, se a gente pudesse representar o Brasil, né, o Brasil seria uma mulher negra. Então, eu acho que as empresas têm se preocupado muito, né, em ações afirmativas. O mercado financeiro, da mesma forma, a gente vê evoluções ao longo dos anos, evoluções ainda não tão grandes, mas a gente tem caminhado. O que eu acho que é importante é que a gente tem tomado realmente ações mais afirmativas, ações que digam para a sociedade a importância da representatividade dessas minorias, dessa representatividade da sociedade também no mercado financeiro. Então, eu posso falar, por exemplo, no Itaú, essa questão da maternidade que a Cláudia coloca, é uma questão que a gente tem lidado já há bastante tempo, né? Então, tanto acolher a mulher nesse momento da saída, maternidade, em que é uma insegurança muito grande, afinal de contas ela vai ficar, no caso do mercado financeiro, a maioria dos bancos já tem uma licença maternidade de 6 meses, né, que é extremamente importante, tanto para a saúde da criança, quanto para esse vínculo e para a segurança da mulher, que volta muito mais segura para o seu trabalho. Então, as empresas têm se dedicado a dar condições, né, tanto na saída quanto no retorno, através de treinamento dessas mulheres, treinamento dos gestores para receber essas mulheres, o acolhimento quando essa criança nasce, né, com toda uma estrutura de enfermagem e tudo mais. Nos últimos anos, a gente tem colocado as mulheres numa situação de gestão, né, em que ela não precisa ser avaliada especificamente pelo tempo que ela trabalhou, mas pelo histórico que ela apresentou, né, ao longo de toda a sua carreira. Porque era muito comum, olha, ela só trabalhou 6 meses, então a gente tem que avaliar pela metade. Isso ainda bem não existe mais. Hoje é visto a mulher que sai para uma licença maternidade em toda a sua carreira, em todo o desenvolvimento do seu trabalho. Remuneração também é algo muito importante. Muitas vezes as empresas falavam, não, tem que receber proporcional ao tempo de trabalho. Isso no Itaú não existe mais. A gente remunera a mulher como se 12 meses fossem, porque afinal de contas ela está ali gerando mais uma vida. É muito importante que a mulher se sinta acolhida nesse momento da maternidade e pronta para esse retorno com muito mais segurança. Então, são ações afirmativas que são extremamente importantes para a continuidade do desenvolvimento da mulher pós-licença maternidade, que a gente vê que realmente existe uma baixa, né, do crescimento da mulher quando ela tem o primeiro, muitas vezes o segundo filho, existe ali um decréscimo do crescimento. Então, é super importante que a empresa tenha essas ações afirmativas nesse momento da carreira da mulher. Eu achei incrível essa frase que ela disse, né, da Leila, né, além de dar essa notícia que é maravilhosa, a maior parte das empresas dão 4 meses só, né? Os bancos já estão dando 6 meses porque eles aderiram ao programa Empresa Cidadã. E essa frase que ela disse, se o Brasil fosse uma mulher, ele seria representado por uma mulher negra, né? Isso está muito conectado, né, na cabeça desse Conselho de Diversidade, não só do Itaú, a FEBRABAN tem um conselho assim também.
O nosso setor atua fortemente com políticas afirmativas, né? A mulher hoje, a gente viu, representa 52% do mercado de trabalho. A gente é maioria na sociedade, a gente define eleição, né? Mas como é que a gente está colocada, né, nos postos de trabalho? A Neiva mostrou um pouquinho, né, e eu tenho outros dados aqui, né? A média salarial de bancários, e isso inclui mulheres, que representam 49% do contingente de 500 mil bancários, né, ganha R$8.000, essa é a média. E em relação à questão da... Espera aí, me perdi aqui um pouquinho, né? Cargos executivos, tem uma preocupação muito grande dessas mulheres que já estão ascendendo a esses postos de direção para que haja uma participação maior. Eu lembro rapidamente que, nesses 2 últimos anos, chegaram à presidência, né, de 2 bancos, a Silvia Brasil Coutinho, que foi minha colega no colégio, no Lycée Pasteur, aqui da Vila Mariana, né? Ela chegou à presidência do UBS, e a Ana Carina Bortoni, do BMG, banco que está apoiando aqui o Sindimais, né? A consultoria Mercer, que analisou 700 empresas brasileiras, ela mostra que essas mulheres ocupam 35% dos cargos, de um modo geral, e 19% das posições estratégicas de liderança. Quando elas analisam como é a situação em 100 bancos filiados à Febraban e, de um modo geral, no país, os outros bancos, mesmo os não filiados, a Mercer observou que as mulheres ocupam 23% dos cargos de alto escalão e 40% dos postos de trabalho, de um modo geral, né? Portanto, bem acima do que a gente viu ali dos dados em relação à sociedade como um todo de outras empresas, né? Ou seja, o setor está na vanguarda, né, quando comparado ao resto do mercado, que a gente espera que siga também isso, né? E aqui eu trago outras boas notícias, né? A tendência é que essas mulheres cresçam ainda muito mais, trazendo mais diversidade, mais inclusão, não só da mulher, mas também de negros, idosos, na medida que a população envelhece, né? Há uma preocupação com o etarismo, e a gente vai ver, então, o segundo vídeo, onde a Leila explica o que foi decidido agora em março, nos macroobjetivos do Banco Itaú, que é o banco que dá um pouco a direção para os outros. Vamos ver o segundo VT? O relatório do IBGE de estatísticas, divulgado recentemente, ele mostra que as mulheres ocupam 37,4% dos cargos gerenciais e recebem 77% do rendimento dos homens apenas. Então, qual é a receita, né, para uma participação feminina maior nos conselhos de empresas, em postos de alto escalão corporativos? Eu gostaria que a Cláudia começasse respondendo e depois saber da Leila em que estágio nós estamos nesse processo. Olha, eu sou do conselho de 2 empresas, né? Eu sou da Telefônica Vivo, do conselho de administração da Telefônica Vivo. Sou também de vários conselhos de organizações não governamentais, muitas vezes pro bono, mas sou também do conselho de uma empresa que produz livros didáticos, muito tradicional, chamada FTV. E o que eu observo nas discussões que nós temos, Leila deve acompanhar isso, imagino, no IBGC, no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, é que há hoje, dentro da visão de ESG, dentro da visão das empresas, cada vez mais a valorização da diversidade, né? Não só de ter mais mulheres no conselho, como de ter mais equidade étnico-racial, que é fundamental. Como bem disse a Leila, o Brasil, se fosse uma pessoa, seria uma mulher negra. Uhum. Em que estágio a gente está, Leila, desse processo assim, de mundo corporativo, mulher em conselhos, em alto escalão? Como é que você vê essa questão? Olha, Mona, eu gostaria muito de dizer que a gente está avançado, mas eu acho que existe sim uma tomada de consciência das empresas. Do mercado financeiro posso incluir também, mas das empresas de uma maneira geral. Hoje a gente vê uma preocupação de CEOs, de controladores dessas empresas em ter
essas questões dentro das suas empresas, questões ESG, como a Cláudia colocou. E por que isso é importante? Não só porque é o certo a se fazer e porque traz representatividade e uma questão de oportunidade e equidade para as pessoas que têm a capacidade e a competência para estarem lá, mas principalmente porque as empresas precisam refletir, né, para conseguir manter seus clientes, captar mais clientes, eles precisam refletir o que a sociedade demonstra ser. A gente não pode ter uma empresa absolutamente desconectada das características da população, porque aquela empresa depende dos seus clientes, né? Na verdade, tudo é sobre clientes. Então, é uma questão negocial, uma questão de business a gente ter diferentes visões dentro de uma empresa para uma tomada de decisão, nos conselhos ou nas diretorias. A gente precisa que essas empresas reflitam com o olhar dos seus clientes. E os clientes são diversos, né? Como a gente diz, tem mulheres negras, mas trans, né, tem toda uma questão de orientação, tem uma questão etária que já se coloca, né, as pessoas estão vivendo cada vez mais, então a gente precisa abarcar um número de pessoas com diferentes estilos, com diferentes vivências, para que essa decisão, né, corporativa seja melhor tomada. No Itaú a gente tem refletido muito sobre isso, e a gente agora, no mês de fevereiro, enfim, lançou internamente novos objetivos, né, de crescimento, tanto de mulheres em liderança, e quando eu falo mulheres em liderança é a partir do cargo de gerência, superintendência, diretoras e conselho, em que a gente quer entre 35% e 40% de todos os nossos líderes sendo mulheres até 2025, e também a participação étnico-racial. Então, a gente quer também ter um número de 27% a 30% de pessoas negras trabalhando no Itaú até 2025. Esse número, em números absolutos, ele é muito importante. Nós somos 90 mil no Itaú, só aqui no Brasil. Então, quando você olha esses percentuais, em termos de número de pessoas trabalhando, é realmente muito relevante. Esse é o tipo de ação afirmativa que a gente tem colocado e a gente vai buscar. Então, agora a gente está tendo muito uma comoção interna de como a gente vai trazer essas pessoas e valorizar essas mulheres, valorizar esses novos profissionais para buscar e atrair esses talentos que estão em todos os lugares. Não é incrível essa fala, gente? Não é à toa que eu quis trazê-la, né? Porque eu acho que essa possibilidade da gente ter até 2025 de 30% a 40%, né, de mulheres em conselhos, em cargos de liderança, em postos de alto escalão, é uma notícia maravilhosa, né? A gente está quase chegando na representatividade, né? Quase, de 40% a 52%. Bem, mas tem uma outra coisa que faz com que eu digo sempre que o vento está soprando a favor, né? Já foi mencionado aqui a questão do ASG, não ASG ou ESG, que é a sigla que se fala agora da Agenda ESG, que é a Agenda Ambiental, Social e Governança. Ela nos ajuda porque as empresas estão cada vez devendo cumprir essa agenda. E o S é o social, é a diversidade. Então, por exemplo, quando o banco emite um título verde, para emitir isso, ele precisa do aval de uma consultoria que ele tem os seus quadros. Som. Agora voltou. Tem dois aqui. Obrigada. Som. Então, retomando, não sei se todos conhecem, né, o significado do ESG, que a gente sempre pensa muito no ambiental, né, no verde, né, no financiamento de energia solar, energias limpas, energias sustentáveis, agro, reflorestamento e tudo mais, que é maravilhoso, saneamento básico também, mas é o lado social também, é você dar educação financeira, é você dar educação básica, é você ter também mulheres, negros e índios e deficientes, pessoas deficientes nas empresas. Então, para elas receberem esse selo ASG, essa governança, elas têm que seguir isso.
Elas têm que cumprir essa agenda. Então, isso é uma coisa que nos beneficia muito, e com isso eu também quero, então, mostrar a Ana Paula Vescov, que é uma diretora de macroeconomia do Santander, que chama atenção para isso, e a fala da Glaucimar, dizendo que ela tem muita esperança em relação à mudança de mindset, né, dos homens que estão nas lideranças, sensíveis para essa agenda. Vamos ver? Eu acho que nós temos aí uma direção clara em termos de compromissos que vários investidores estão fazendo com a aplicação de seus recursos em empresas que têm, né, essa vertente do ESG, ou da governança com diversidade, com atenção ao meio ambiente até no sentido mais amplo, que é você olhar a comunidade na qual a instituição ou a companhia pertence. Então, eu acho que esse olhar ele ratifica, né, um conjunto de crenças já consolidadas, de conhecimento já consolidado, do quão é importante você fazer essa conexão entre a sociedade e as empresas, as corporações. Isso só se dá por meio dessa diversidade. Isso só se aplica por meio de uma governança capaz de absorver essa diversidade e colocar isso, como bem disse a Leila, no processo decisório, para fazer valer, né? Então, eu acho que as coisas se complementam, o gênero feminino ele tem uma série de atributos, né, de questões que são diferentes, complementares, a questão da raça é igualmente importante, a questão realmente de você ter condições de reproduzir dentro das empresas o que é a configuração social. E ainda mais do que isso faz das empresas um locus, um local, né, de ajudar as sociedades a serem mais igualitárias. Então, no momento onde a gente está aqui no Brasil com um baita desafio de superar a desigualdade que é imensa, eu acho que isso vem realmente ajudar bastante. O presidente do conselho tem que realmente acreditar que a igualdade e que a justiça pela igualdade faz parte da sua gestão, né? Nós temos ainda no Brasil, na minha opinião, muito o comando e controle fazendo parte de traços da característica de lideranças. E quando a gente fala de movimentos inclusivos, integratórios, de credibilidade, de confiança, a gente está falando muito na mudança do mindset dessas lideranças também, para que possam perceber isso. Hoje eu percebo com muito mais clareza que vários líderes estão realmente mais abertos e tirando esse véu de invisibilidade e percebendo e valorizando. Mas por muito tempo, né, Mona, nós tivemos as lideranças optando pelos iguais, né? Ele pensa igual, vai dar uma química boa aqui no time. Hoje, a gente viu que está virando o jogo. O pensar diferente é que está trazendo resultados diferentes. Então, nesse movimento, as características comportamentais mesmo estão tendo um valor significativo. E eu percebo, principalmente na minha vivência, essa valorização. Esse manto sendo descoberto já, a visibilidade acontecendo mais e, principalmente, né, a gente tendo o sabor de ser contributiva para assuntos que, porventura, nem são da nossa esfera, né? O RH hoje, ao que eu pertenço, tem como responsabilidade, assim como o marketing e a ouvidoria que estão comigo, fazem parte das decisões da nossa organização. Isso é muito importante. Então, eu sou muito otimista com relação a esse processo de mudança que nós literalmente estamos vivendo. Então, a ideia aqui era mostrar que, à medida que essas mulheres estão ascendendo esses cargos decisórios de liderança, elas também projetam outras mulheres e projetam essa pauta, a necessidade de inclusão, né, de todas as, entre aspas, minorias, né? Eu disse o contrário, somos maioria, né? E eu finalizo aqui lembrando uma oportunidade de trabalho que eu acho que é incrível, não só
para as mulheres, mas para todo mundo, e aqui a gente está vendo também uma plateia majoritariamente masculina, né, que é a questão da TI, da internet, da informática. A área de TI, minha gente, é uma área com 100% de empregabilidade hoje. Qualquer profissional, em qualquer empresa, não falo só de bancos, ele é disputado à tapa e ele vai ficar pouco tempo na sua empresa, você já tem que treinar outro, porque há poucos programadores de internet, poucos desenvolvedores, né? Não é uma área onde não se investiu na educação tecnológica. Então, vamos fazer curso, vamos colocar nossos filhos para fazer curso, eu sempre digo isso. Essa é a profissão que, inclusive, se eu tivesse que recomeçar em outra área, eu queria aprender a fazer a linguagem da internet, dos algoritmos, porque é isso que está dando emprego, né? E é isso também que você pode, toda empresa tem um site, toda empresa tem que cuidar de segurança, hoje em dia, de segurança de dados, né? E, minha gente, ensino contínuo para a vida inteira, né? Tem um termo hoje que se fala muito, que é lifelong learning, né? Aprendizado contínuo, porque a gente sempre tem desafios pela frente e é muito gostoso aprender, é bom para a mente e é bom para a empregabilidade também. Muito obrigada a todos, me coloco à disposição para perguntas.